Hello, hello! Estamos aqui mais uma vez no podcast Pode Estar. Eu sou Fabiola Bernardes. Adoro, amo entrevistar pessoas interessantes que tenham coisas muito interessantes para falar. E hoje eu vou entrevistar um cara, gente, ele é fora da curva. Eu posso falar isso com a maior segurança porque conheço há muitos anos, somos amigos particulares. Ele era dentista. Aí, um belo dia, eu vou deixar ele contar essa história. Um belo dia, e aí, Joe, você tá bem? E aí, Fabiola, tô ótimo. Eu sei que você tá bem. Um belo dia, você acordou e falou, não quero mais ser dentista, foi isso? Foi mais ou menos isso mesmo. Eu larguei o consultório e, no fim das contas, tive o meu período sabático para poder pensar nas coisas. Fiz uma pedalada pela Europa de 8 meses. Uau! E cheguei, desisti da odonto e fui construir um barco e tô morando a bordo hoje. Bom, mais ou menos a história é essa, só que entre linhas nós vamos contar muitas coisas legais para vocês, inclusive para vocês se inspirarem, que a gente pode ser feliz e tem que ser feliz hoje, concorda? Boa. Perfeito. Pois é, Joe, me conta aí, como é que foi essa caminhada? Essa pedalada pela Europa, eu lembro, gente, não teve uma história que você não tinha onde comer, era tarde, não sei o que, você acampou embaixo de uma árvore e comeu as frutas da árvore, era isso? Mais ou menos isso. Acho que na nutshell, vou fazer um resumo rápido, eu sempre fui ligado à natureza, sempre fui muito ligado à natureza. E no consultório, aquelas 4 paredes, aquela coisa, ar-condicionado, aquilo não estava mais me satisfazendo. Eu decidi viajar por uns 8 meses pedalando pela Europa, acampando, florestas e tal. E isso transformou a minha vida. Eu voltei essa vida, essa correria da cidade grande já não fazia mais sentido para mim. E aí eu fui seguindo o meu caminho e, no fim das contas, sempre relacionado com a natureza. No fim, eu achei um barco para construir. Eu queria muito ir para o mar e veleiros monocascos, aquilo, assim, para morar a bordo, eu achei que catamarã era mais interessante. No fim, eu construí um catamarã, achei um modelo de catamarã para construir. E estou morando faz 5 anos a bordo já. Yes! E agora despertou o meu interesse de transformar esse barco num barco elétrico. Uau! Movido a energias renováveis, que é o que está acontecendo agora. Que era o meu plano original na época, isso há bastante tempo atrás, há uns 8 anos, ainda não existia essa tecnologia. E hoje eu vejo que chegou a hora momento de eu retornar nessa pegada de barco verde. E existem as tecnologias e hoje já está muito mais fácil de se viver isso. Então hoje a próxima aventura é essa, é transformar o meu veleiro num veleiro elétrico. Que legal. Mas sabe, gente, quando a gente fala assim, né, esse início ali, parece tudo muito, muito aventura e tal, mas não. Giovanni consegue programar tintim por tintim, passo a passo do que você realmente de fato quer. Porque eu me lembro que quando você foi para a Europa pedalar, era tudo super mega planejado, porque você é assim, correto? Correto. Existe até algo que eu faço muito bem, planejar e realização. Mas essa questão, eu acabei mudando um pouco essa minha pegada, confesso, desde que da volta da Europa, que eu sempre fui muito pragmático e sistemático. Isso foi muito bom no sentido de realização das coisas. Né? Só que disciplinado. Isso. Só que logo quando eu voltei da Europa, antes de começar na minha vida náutica, eu já identifiquei exatamente essa minha deficiência, e eu acho que é de muita gente também. Qual? É exatamente você planejar demais, de você deixar de viver o presente. Então, imediatamente quando eu cheguei da Europa, eu tive essa sacada, né,
Por que eu digo isso? Porque naqueles momentos que eu estava de bike, eu estava lá, né, pela França, pedalando, tinha neve para todo lado, um lugar bacana. Aqueles perrengues, muitas vezes, não estava no script. No plano. E não era tão legal assim, naquele momento. E eu planejei durante muitos anos. Então, esses anos de planejamento, muitas vezes, eles impediram que eu vivesse o momento presente. Entendi. Então, não quero dizer que você não tenha que planejar. Sim. É maravilhoso. Né? Alguém que tem um perfil de empurrar as coisas com a barriga, essa dica não é muito legal. Mas aqueles que, assim como eu, que têm um planejamento, são muito disciplinados, planejadores e disciplinados, tem que balancear e viver o presente. O importante é você viver o presente. Vislumbrar o futuro e viver o presente. É que você é realizador, né? É mais, sem querer te cortar, é mais ou menos isso. Por exemplo, hoje, em termos de energia solar, energia elétrica, tanto para carros quanto para barcos, ainda é uma tecnologia incipiente, que ela tem que ser olhada para um futuro. Hoje, por exemplo, os carros que começaram como carros elétricos, já é mais desejável ter um barco híbrido. Né? Várias fabricantes no mundo, hoje, elas sabem que é uma falácia isso de você ter um carro 100% elétrico. Né? Se começou com esse pensamento e hoje mudou. Então, o que acontece? Existe um viés positivo para energia solar e energia sustentável. E esse viés positivo ele tem que ser alimentado desde agora, desde hoje. É uma tecnologia atual que isso vai melhorar e daqui 10 anos, sim, a gente pode começar a conversar, a ter algo que seja 100% de energia renovável. O que eu quero dizer é que o presente é muito importante. Não adianta a gente esperar para viver essa tecnologia 100% renovável daqui 10 anos. Entendi. Tem que ser implementado a partir de hoje. Então, a ideia é que as empresas que tomarem a frente nessa ideia hoje, elas sairão na frente quando realmente for 100% sustentável. Entendi. Inclusive, você com todos esses planos de futuro, é legal você ter empresas que estejam com você nesse planejamento para chegar nessa realização, né, Joe? Porque você está no momento de planejar esse futuro, mas vivendo muito o teu presente, né? Porque eu acho que depois de tudo que você passou, de todos os perrengues, de todas as transformações, você entendeu que é preciso viver o presente, porque quando eu te conheci, você queria mais e mais e mais e mais e realmente deixava de viver um pouco o teu presente. Fato. Né? Sempre pensando em realizar lá, ir lá, ir lá. Claro, a gente tem que pensar lá, mas esse presente tem que ser. Agora, as empresas, por exemplo, você precisa de um patrocinador para realizar tudo isso. 1, 2, 3, lógico. E isso requer um planejamento bem pé no chão, claro, né? A partir da tua maturidade, porque eu vejo que você alcançou uma maturidade. Você tem quantos anos? 50. Eita, Lelê! 50 anos é maravilhoso, né? Porque daí você já sabe, você já passou todos os perrengues, já passou todas as experiências, né? Todas não, mas muitas. E aí você sabe exatamente onde você quer chegar. Perfeito. Né? Vamos falar um pouco dessa transformação pessoal que eu acho que vai de encontro à tua marca atual? É fato. Essa questão da ligação com a natureza sempre foi muito importante na minha vida e eu vejo que outras pessoas próximas a mim que tiveram o mesmo tipo de transformação, a natureza sempre estava presente. Então, aquela máxima que a natureza cura, isso não é um simples ditado, é uma grande verdade, é um fato. Então, independente do tipo de natureza e de onde você esteja, se você tem 1 metro quadrado de grama no seu apartamento, pisa em cima. Se você tem uma planta,
Claro, se você puder ir sair, né, ir para um parque ou para qualquer lugar que tenha uma natureza presente, mar, montanha, água. A água é muito importante no ser humano. Então, a conexão do ser humano com a terra, com a Pachamama, com a água doce, com a água do mar, isso traz muita cura. Então, foi essa transformação que eu caí de cabeça. Eu simplesmente larguei a minha profissão de dentista e eu fui para o mar. Uma pessoa não necessariamente precisa abandonar a sua carreira ou deixar de viver na cidade para ter esse tipo de conexão com a natureza. Sim. É isso que eu estou te falando. Sim, claro. Simplesmente ela priorizar. E se permitir. É muito importante se permitir, porque a pessoa ela entra numa bola de neve, numa roda pira, de ratos, né? Numa neura de viver. Que ela não consegue tirar 10 minutos para tirar o calçado e pisar na terra. É fato. Então, estudos, isso já é mais que sabido, que se você tira o tênis, a meia e que se conecta com a terra, você pisa na terra, você tem várias transformações no seu corpo durante aqueles momentos e isso se perdura ao longo do dia. E você fazendo isso frequentemente, a sua saúde ela te dá um up. Então, e você sentiu isso? Muito. Bom, eu estou imerso na natureza, né, Fá? Eu moro a bordo. Qual é a tua conexão com o mar? Você precisa ver ou você precisa estar dentro dele? Qual que é o lance? Você sabe que eu digo isso sem maiores problemas, que eu não sou um homem do mar. Não? Eu estou no mar. Então, o mar entrou na minha vida depois de muito tempo. Eu aprendi a velejar com 33 anos. Então, o mar ele esteve presente na minha vida depois de muito tempo. Então, essa conexão com a natureza eu tinha na terra, na trilha, em água doce, rapel, cachoeira. Essa conexão que eu tinha. E eu mudei essa conexão para o mar. E eu vou te dizer que, em particular, a conexão com o mar, ela é literalmente imersiva. Você está dentro da natureza, você está boiando. Isso é uma delícia. Isso que eu sinto muita falta quando eu estou em terra, do balancinho. Porque você mora dentro do barco. Ele mora dentro... E tem uma particularidade que eu quero falar para vocês. Ele comprou um projeto de um barco e construiu o barco inteiro. Joe, isso foi uma superação assim, absurda. Foi sensacional. Esse momento que eu tive de escolha do barco foi muito importante para mim. Né? Então, eu já tinha tido experiências em veleiros monocascos e eu queria partir para o mar, viver a bordo e trabalhar com isso de alguma maneira. E eu comecei a escolher os barcos. Eu não queria um veleiro monocasco, que eu vi que o catamarã, a meu ver, era melhor. Qualidade de vida e muitas outras vantagens que, a meu ver, o catamarã tem. Tá. E por uma questão de custos, eu não quis comprar um catamarã. Eu escolhi um catamarã, um modelo de catamarã que eu pudesse eu mesmo construir. Sem ser engenheiro. Sem ser engenheiro. Para vocês verem o nível de superação que você se colocou em xeque, né? E a questão é, por uma sincronicidade do universo, me veio um dos maiores projetistas de catamarã do mundo, dos precursores dos projetos de catamarã no Ocidente, que é o Sir James Warren e a sua parceira de design, Haneke Boom. Esses projetos vieram para mim e eu nem sabia quem era. Depois é que eu tinha escolhido o barco, é que eu soube da importância desse projetista para os modelos de catamarã mundial. Então isso foi espetacular, foi sensacional. Dá para colocar a marca assim na vela? Dá para colocar a marca na vela.
E esse veleiro catamarã que eu escolhi, ele foi para fazer grandes travessias. Um barco para dar volta ao mundo. Um dia eu ainda vou dar volta ao mundo, Fá. Eu ia te perguntar isso. Nós vamos se ver aqui ainda. O que acontece? Eu escolhi esse barco que ele tem todas as características para uma navegação oceânica e para dar volta ao mundo. Uma das características desse barco, que é o que deixa o barco emblemático e ele é diferentão, ele tem 2 mastros e 2 mastros inclinados. O mastro de um veleiro convencional, normalmente, ele é reto. Esse mastro, para começar, eles já são 2 mastros inclinados. Uau! E as velas, elas são quadradas, chama uma mastreação carangueja. Então, chama muito a atenção. É um design, é um projeto que ele tem cara de ser velho. Apesar do meu barco ter 5 anos, quem vê de longe fala, nossa, esse barco é centenário. Não é, porque as linhas são milenares. Entendi. Então, ele chama muito atenção nesse quesito. O design é um design milenar. Tá. E tem esse oposto, que ele foi construído com materiais de alta tecnologia. Então, com esse design milenar, ele dá esse choque de culturas, de épocas, de gerações. E agora, nesse momento que eu estou trazendo ele para um barco elétrico, o choque vai ser ainda maior. É o barco verde. Barco verde. É isso, eu estou muito empolgado nessa questão, esse choque, esse choque visual que vai dar, que é um projeto... É mais ou menos isso. Imagina, por exemplo, sei lá, o Emílio que conhece aqui, fala um carro vintage, Emílio, mais vintage. Aero Willys. Um Aero Willys. Pensa um Aero Willys, um Cinca. Pensa um Cinca com bateria de lítio ferrofosfato, sem poluição nenhuma. Pensa um carro desse. Quer dizer, além do carro lhe chamar a atenção pelo simples design, pelo vintage, é a mistura da alta tecnologia com vintage. Então, eu sinto que, nesse momento, o veleiro Catamarã Amélia, ele tem essa pegada de alta tecnologia e de ser algo ancestral. O que te falta nesse momento para você literalmente realizar esse teu projeto de vida? Porque não é um sonho, é um projeto de vida. Eu acho que tem diferença, né, entre sonho e projeto de vida. O que te falta? O que você precisa? Eu busco parceiros. Eu busco parceiros em 2 linhas. Tá. Tanto empresas que ofereçam o maquinário, o equipamento necessário para... Tipo placa solar, baterias de lítio ferrofosfato, motores elétricos e toda a parafernália que se envolve nessa tecnologia, quanto empresas que muitas vezes não trabalham especificamente com esse tipo de equipamento, produto, mas que queiram ter as suas marcas associadas a essa proposta de sustentabilidade, essa proposta de um barco verde, crédito de carbono, a empresas que queiram associar a sua marca a esse pioneirismo que está acontecendo agora nesse momento, não só aqui no Brasil, como no mundo. No mundo. A gente poderia dizer que é uma responsabilidade social, uma responsabilidade ambiental, uma responsabilidade cultural, é um pouco de tudo, né? Não tenha dúvida. Porque você transforma o teu pensamento para o futuro, né? Porque a gente precisa disso, né, Joe? Eu acho que a forma com que você se transformou, você transforma vidas também, porque você é uma inspiração para quem gosta de desafio, para quem não consegue realizar. Quer dizer, um cara que sai de um consultório de dentista, constrói um barco, vive no barco e quer transformar um barco em sustentável, elétrico, cara, é over, né? É over de lindeza. É uma vida maravilhosa, porque é uma vida inspiradora mesmo, né? Obrigado, Fá. Eu vejo que as pessoas, empresas que entrarem
agora, nesse momento incipiente que está acontecendo no mundo, né, na sociedade, elas serão vistas como pioneiras. Sim, porque você foi pioneiro, inclusive, nesse projeto, né? O veleiro Catamarã Amélia foi o primeiro veleiro modelo TIC 38 construído no Brasil. Pensa, gente. Você é uma pessoa encantadora, eu posso falar isso, gente, porque eu já falei isso milhares de vezes. É meu amigo, o Joe, né? Mas essa admiração que as pessoas criam por você, porque as pessoas te admiram, né? Você está inserido dentro de uma comunidade onde as pessoas te têm como um exemplo de vida, né? Como é que você vê isso? Você tem noção disso? Você sabe que muitas vezes é não a minha persona, mas o que eu represento. Não necessariamente o Giovanni Friseni, mas o que eu represento. Então, eu represento a realização do sonho de qualquer pessoa. Não necessariamente de construir um barco, mas de soltar as amarras, do você olhar fora da caixa, do você ir de encontro à natureza, de você ver a sua essência. Então, poderia ser qualquer um. Poderia ser o João Mané, só que, eventualmente, sou eu, assim como outras pessoas inspiram também. É aquela pessoa que ela vê, poxa, o cara não é um... É um qualquer, entendeu? Quer dizer, eu sou um qualquer um, né, que qualquer um pode ser também. Qualquer um pode ter esse tipo de conexão. E, basicamente, é o quê? É a essência. Então, eu vou te perguntar. É a nossa essência. Você se sente só? Tem essa pegada da solidão de vez em quando, assim, quando você está ali? Porque viver num barco não é qualquer pessoa que curte. Você tem razão, Fá. Né? Existem as duas coisas. A solitude, que é o lado positivo. É maravilhoso, que é o que eu adoro. Convivo bem com a solitude, porém... Tem que admitir que também existe a solidão, muitas vezes. Você sabe, eu vou contar algo curioso. Você que é de Minas Gerais? Yes. Você sabe que eu comecei a escutar música caipira depois que eu fui morar a bordo? É mesmo? Eu tenho uma playlist no Spotify que é Café da Manhã Caipira. Você sabe que de um momento, assim, claro, é meia hora do café da manhã, depois já... Depois já começa a lavar o barco, polir o barco. Não, eu já troco de playlist. Mas por quê? De playlist, inclusive. Por quê? A questão de estar 100% no mar, muitas vezes, aquilo... Eu senti a necessidade de ter uma conexão com a terra também. E a música caipira me trazia essa conexão com a terra. Então, sim... Sou obrigado a dizer que eu não curto sertanejo. É música caipira. É caipira. É música caipira. Então, aquilo me remete. O que eu quero dizer com isso é que o quê? Não importa aquilo que você faça, o que você vai fazer, o que você vai deixar de fazer, vá de encontro à sua essência. E a sua essência, ela está ligada com a natureza. Sim. Não, e eu acho que basta você... se permitir, como a gente estava falando, né? Porque a gente entra numa pira e entra numa neura de produzir e fazer e ganhar grana e sobreviver e viver e querer e aí você meio que se torna escravo desse movimento e esquece de viver, né? Então, se você se permitir o desafio, porque não é fácil, tá, gente? A gente está falando tudo isso, está parecendo facinho aqui. Ou é fácil? É a minha vida de todo dia, no caso. Não sei, facilidade em que sentido? De você falar, agora eu vou. Essa tomada de decisão. Eu acho que quando no meu caso específico, eu já tô, literalmente, eu já tô na chuva, já tô molhado há muito tempo, há 10 anos. Desde que eu comecei a construção do barco, 5 anos de construção. Faz tudo isso. Mais 5 anos morando a bordo. 5 anos de construção, cara. Eu lembro que você passou uns perrengues ferrados. Quem não passa. Quem nunca. Então, acho que nesse sentido, você sabe um livro que me marcou muito? Vou compartilhar aqui. É um livro, chama-se Um Caminho com o Coração. Eu ganhei esse livro do meu pai e eu demorei 12 anos para começar a ler. Uau!
Por quê? Eu não gostei do título, achei muito frufru e eu não gostei da capa, muito negócio muito delicado, assim, tal. Demorei 12 anos, quer dizer, eu não estava preparado. Depois que eu li, isso me transformou. Um caminho com o coração. Então, o que acontece? Existe algo que você sabe que está dentro de você, que existe dentro de você. É uma porta, é algo brilhante, maravilhoso, uma pedra rara que está dentro de você, só que você não abriu ainda. E só você pode abrir isso. Só você pode saber o seu tempo. Agora, esse tempo pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser o mês que vem, pode ser daqui 10 anos ou pode não ser nunca. Então, a ideia que você estava dizendo, se é fácil para mim, hoje eu tenho um caminho. Eu sigo o caminho do meu coração. O que você teve que deixar para trás dentro dessa caminhada? Segurança. Que tipo de segurança? Todas. Você sentiu medo? Com certeza. Muito medo. Do quê? Você tem medo de tudo. De morrer, de passar Também. um perrengue, de ficar sozinho, de passar fome? Assim, a analogia... Ou de você mesmo? A analogia com o bar, com o veleiro, é algo muito interessante. Sabe? Então, se você for parar para ver, por exemplo, propagandas de bancos... Existe um veleiro, por quê? Porque simboliza liberdade. Simboliza você deixar coisas para trás e viver o presente, de você seguir a sua essência. Então, um veleiro, ele é muito simples de você fazer uma analogia com diversas coisas. É por isso que eu digo, por exemplo, a parceria de empresas de diversos segmentos que queiram associar a sua marca, é muito simples você associar valores e essência num veleiro. Muito mais um veleiro catamarã de 2 mastros, com vela quadrada, que chama atenção. Então, é muito simples isso. Então, o que acontece? A questão, o medo com certeza absoluta. Sempre tem. E o veleiro, com essa analogia com o medo, ele é presente o tempo todo. É importante o medo. O medo, ele é importante no sentido, não do sentido negativo da mas palavra. Mas no sentido de te impulsionar. O medo nada mais é do que um sinal de ação. Assim como outras emoções negativas, elas são tratadas como um sinal de ação. Então, o medo em particular, que eu sinto e que é ótimo sentir, qual que é o sinal de ação? É para você estar mais preparado. Mais preparado onde? Aí você faz uma lista. Se cair o mastro, eu tenho 2. Se cair os 2, tenho... Então, você se prepara para esse tipo de coisa. Para enfrentar aquele medo. Então, a analogia do mar, ela é maravilhosa para você traçar um paralelo com a vida nossa presente. E eu não só traço um paralelo, como eu vivo isso. Eu tenho medo de arrebentar a âncora, de soltar, de bater, de uma baleia bater no meu barco, de um raio pegar no meu mastro. Mas tá tudo bem, vamos viver hoje. Tá tudo e se bem. acontecer, tá tudo certo, você tem para onde ir. Perfeito. Ô, Joe, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Hoje, em dia, como é que você vive? Você está ancorado em Paraty. Paraty. O meu barco, eu estou há 2 anos em Paraty, na Baía da Ilha Grande, e eu fico entre Paraty e Ilha Grande, que é a meca, um dos melhores lugares do Brasil, se não o melhor lugar, eu sou suspeito de dizer, e um dos melhores lugares do mundo para se estar com um veleiro. Porque além da questão da natureza, que é uma natureza deslumbrante, tem toda uma comunidade náutica presente. A quantidade de barcos ali é gigantesca. Não só nacionais, como velejadores internacionais que chegam ali para curtir a nossa região. E aí você sobrevive hoje, o teu trabalho hoje é levar uma galera a passear e... Fala um pouco disso. Eu trabalho com charter, experiências de vida a bordo, travessias. Então, o que eu pretendo, o que eu já faço hoje é isso. São experiências num veleiro catamarã. Então, as pessoas passam
um final de semana ou dias a bordo, ou uma travessia de um local a outro, tendo essa experiência. Não necessariamente para aprender a velejar, mas para ter uma experiência, e não necessariamente porque ela quer comprar um veleiro. Não, para ter uma experiência disruptiva na sua vida. De conexão com a natureza, o mar. Muito mais que isso. Além dela ter essa conexão com o mar, que ela pode ter uma conexão com qualquer veleiro ou com qualquer pisada numa grama, lá ela vai ter um outro tipo de conexão. Eu ofereço uma transformação, e essa questão de eu ter largado o consultório, de eu ter essa transformação de vida, também faz parte da experiência de transformação da pessoa que me procura. Entendi. Então, eu pretendo, com a transformação do barco, do veleiro para um barco elétrico, eu pretendo navegar a costa brasileira, fazendo travessias, fazendo trechos por toda a costa brasileira e correr diversas regatas que tem no Brasil, divulgando esses parceiros, até a Refeno, que é a regata Recife-Noronha, que é a maior regata internacional do Brasil. Eu pretendo correr essa regata e fazer toda a divulgação das futuros que parceiros contigo, que entrarem nesse projeto do Barco Verde. Teu contato? Catamarã Amélia. Tá no Instagram? Catamarã com N, Amélia, que era mulher de verdade. Teu telefone, tu pode deixar? Claro. Yes. 47 99107 1025. Continua com 47. 47, Santa em Bela Catarina. Ô, Joe, eu quero te agradecer. Eu poderia ficar horas, a gente fica sempre horas conversando, mas te dizer que você é realmente admirável, né? Como pessoa, como ser humano, como profissional, como aventureiro, como todo o contexto que o ser humano possa ser encaixado. Você se desafia, você vai, acontece, rola, sem medo, com muito medo. E do vai assim mesmo, que é o melhor de tudo, né? Maravilha. Muita gratidão por esse bate-papo, viu? Boa sorte. Obrigado, Fabíola. Gratidão pela presença aqui novamente. Você faz parte da minha história. Gratidão. Obrigada. É isso, gente. Eu conversei com Giovanni, ele de dentista a velejador, e buscando hoje um patrocinador, parceiros para poder continuar realizando esses sonhos, e agora nessa pegada de sustentabilidade, de transformação, de responsabilidade e principalmente de inspiração para outras pessoas poderem também entrar nessa pegada aí de futuro, porque a gente precisa olhar lá na frente.